Relações de... Olá, seja bem-vindo, Daniel. Tudo bem? Olá, Yara. Grande prazer estar aqui. Um grande abraço para o Miguel também, que foi embora, mas eu deixo o meu abraço também. Ele está vindo para Brasília, que ele agora está se dividindo entre Rio e Brasília. E você veio num dia especial, né, Daniel? Porque hoje a gente celebra meio século de relações diplomáticas entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China. Inclusive, esse texto, eu vou deixar para o pessoal aqui, foi um artigo que eu republiquei na coluna, que foi um artigo que o presidente Lula, Daniel, publicou lá no China Daily, que é um dos principais jornais da China que circula em inglês, né? E eu quero apresentar você, vou deixar já, viu, gente, o link aqui para vocês. O Daniel, gente, ele morou 10 anos lá na China. Ele é doutor e bacharel em ciências sociais, mestre em comunicação e semiótica, tudo lá pela PUC de São Paulo, e ele também é professor de especialização em China contemporânea na PUC Minas. Aí ele atuou como pesquisador do Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio e participou, inclusive, do projeto da Iniciativa Cinturão em Rota, que a gente chama de Nova Rota da Seda. Só que a gente vai falar de um assunto diferente, mais leve, que é uma das áreas de pesquisa do Daniel, é o soft power, que a gente até casa, né, nesses assuntos aí, que também o meu olhar, eu acho que é um jeito de você atingir o coração das pessoas. É importante falar do hard, né? Do hard power, né? Mas o poder brando é que é um borogodó. E eu trouxe essa matéria enquanto eu estive lá na China esse ano para cobrir as 2 sessões, Daniel. E eles estão dando muita ênfase nos últimos anos, desde o 14º, né, plano quinquenal, a questão do soft power. E o resultado disso é que você viu um dos braços do soft power dar um espetáculo para a Terra aí, que foi as Olimpíadas, e a China ficou em segundo lugar. Conta para a gente, Daniel, o que fez da China uma potência olímpica? E conta para a gente como é que é esse planejamento dos chineses para poder atingir esse tipo de objetivo. Realmente é tudo muito planejado, né? E os chineses têm um horizonte temporal de longo prazo. Então, como você mesma disse, né, todo o planejamento ele funciona em planos quinquenais, né? Então, estamos atualmente no 14º plano quinquenal, que vai de 2021 até 2025, que estabelece algumas metas para se realizar, né? Então, você tem aí planejamento, um intenso treinamento de lideranças de jovens, né, que podem ser novos atletas, desde a sua educação na primeira infância, né? Então, eles já se identificam alguns talentos e são treinados, né? Você tem também o desenvolvimento de tecnologia muito forte, né? A tecnologia, a inteligência artificial sendo usada também para analisar dados cinemáticos. Por exemplo, eles filmam todas as partidas, né? E vão analisar desde o arco e flecha até a natação, até artes marciais, né? Tudo isso ele é realizado como um planejamento estatal maciço, de longo prazo, e que aí você tem uma continuidade, consistência e pode ver os resultados a longo prazo. Então, isso é uma questão muito importante. Então, é um planejamento de formação de atletas ligado à tecnologia e esse treinamento ligado à educação, investimentos em longo prazo, mantém a consistência e geração após geração você tem um aprimoramento dos desempenhos também. E, Daniel, é o seguinte, a gente aqui no Ocidente, embora sejamos latinos, né, a gente tem muita influência estadunidense, inclusive nas séries que a gente assiste, os filmes que a gente assiste. E eu vejo que existe uma lacuna
da presença chinesa, que muito timidamente tem crescido. Como que você vê aí, quais as perspectivas para a gente ter mais laços mais profundos, mais estreitos nessa área cultural, que a gente pode chamar de soft power? Olha, eu acho que isso casa muito bem com o tema do novo cinturão em rota, né? Iniciativa Cinturão em Rota, as novas rotas da seda, né? Que é a política externa chinesa. Né? Do que consiste essa política? Ela é sempre uma relação bilateral entre a China e um outro país e que envolve 5 conectividades. Né? São elas a coordenação de políticas, conectividade de infraestrutura, comércio desimpedido, integração financeira e intercâmbio entre pessoas. Então, essa é uma política relativamente recente, que surgiu em 2013, né, que envolve sempre essas relações bilaterais, mas é nesse último item que entram os intercâmbios culturais. É óbvio que a China ela sempre trabalhou, já desde 2004, trabalha com institutos Confúcio, ela trabalha com o China Scholarship Council, que concede bolsas de estudo para estudantes estrangeiros. Tudo isso constrói o soft power, né? E, recentemente, você tem um investimento maior no audiovisual chinês, né? Que você tem os grandes estúdios, né? Como tem um grande na província de Zhejiang e também um grande na província de Shandong, que são empreendimentos gigantescos, né? Aquele de Shandong, inclusive, já houve presença de atores famosos estadunidenses, como Nicole Kidman, como o Leonardo DiCaprio e outros, que fizeram filmes lá. Assim, a China é o país com o maior número de salas de cinema do mundo, desde 2017. Então, esse intercâmbio do audiovisual está crescendo. E aí, as plataformas de streaming, cada vez mais produções chinesas entram, né? Como temos o caso recente da Terra Deriva 1 e 2, a 2 ainda não chegou ao Brasil, né? Mas são obras de ficção científica do Liu Cixin que conquistam grande apelo na população mundial e aí conseguem ter sucesso nessas plataformas de streaming. Né? Então, o audiovisual cresce. Né? Inclusive, no Terra Deriva 2, eu adoro o 1, viu? Eu adoro aquele filme. Dá para assistir na Netflix, eu acho que ainda está no catálogo. Tem uma brasileira, faz a astronauta brasileira, a nossa amiga Dani. Eu vou ver se eu consigo trazê-la para cá, porque foi durante a pandemia que ela gravou, enfim. É uma experiência muito rica. Ela mora lá em Beijing, já tem um tempo. E tem uma notícia que saiu hoje no Global Times. Gente, o Global Times é um dos principais jornais da China que circula em inglês. Né? E eles falam sobre uma nova frente dessa guerra semiótica, né? dessa campanha anti-China, que, como o Daniel estava falando, a nova Rota da Seda, ela inclui também iniciativas de soft power, não é só infraestrutura, é também estreitar esses laços, né? E um desses braços, uma das ações, é a questão arqueológica. E aí tem matérias, uma matéria saiu na The Economist e outra saiu, acho que foi no Wall Street Journal, ou Washington Post, não tenho certeza, eu ainda vou publicar a matéria, eu estava lendo sobre isso. E os chineses pé da vida, porque esses 2 veículos, Daniel, eles estão politizando, transformando numa arma as iniciativas de arqueologia. E eu queria que você falasse um pouco, um dos grandes cartões de visita da China nessa área são aqueles guerreiros de terracota, né? Que tem até um documentário fascinante, uma minissérie no Netflix que fala sobre isso. E como é que é? Porque quando você vê a China ascendendo, inclusive nesse campo cultural do soft power, você também vê novas formas de
impedir, né, esse crescimento, esse boom. Como é que você vê isso? Desculpa, Miguel, é porque eu fiquei meio desconcentrada aqui, minha internet falhou. Como é que você vê isso, Dan? Tudo bem. Então, essa é uma questão que envolve a sinofobia, né? A sinofobia, como toda xenofobia, ela envolve o preconceito, e no caso da China envolve algo mais também, né? Por isso que é importante também o soft power chinês, para qualquer país desenvolver o seu soft power, porque você consegue dar a sua visão dos fatos sem mediações, né? Isso é muito importante, porque senão você vai ficar refém dessa mídia anglófona que tem os seus próprios interesses dos seus países de origem, e infelizmente o que a gente vê também muitos formadores de opinião brasileiros apenas traduzindo o que se publica em inglês, com o que tem em vista outros interesses, né? Então, o soft power ele cresce em importância quando o próprio país tem a oportunidade de fornecer a própria visão dos fatos, né? No Brasil, a visão tem sido mediada demais, né? Então, esses grandes veículos, principalmente anglófonos, né, eles acusam a China de uma série de coisas, né? E esse é um reflexo de um processo bem antigo. E a sinofobia ela tem especificidades, né? Porque, assim, óbvio que há uma política racista, né, no preconceito contra a China. Esse é o tipo de sinofobia mais antigo, né? Quando você tinha migração de trabalhadores chineses para as Américas, por exemplo. Esse racismo se manifestava contra o trabalhador, né? Já era um preconceito de classe, mas que também o preconceito de classe está sempre aliado ali à questão do racismo, né? Porque o Brasil, por exemplo, ele desenvolve sua migração num esforço de branquear a sua população, né? A gente sabe disso nesse processo de substituição de mão de obra escravizada, né? Então, ela envolveu isso. Mas hoje a sinofobia ela ganha outros contornos, que é o fato de que a China, até 2030, vai ser a economia número 1 do mundo. Então, essas potências que antes eram hegemônicas estão vendo a sua liderança ruir. E aí ficam estrebuchando, ficam desesperadas. E tudo isso é tentativa de deslegitimar a China, tudo isso é tentativa de quebrar a China também. Isso envolve desde fomento de movimentos separatistas dentro da China até descredibilizar, né, a China. Então, por isso que o soft power chinês é tão importante agora, mais do que nunca, porque a China pode dar a sua visão dos fatos e também porque ela pode, né, se defender sua soberania contra esses ataques. Maravilha. Ai, gente, agora minha internet dando piti aqui, tá sabotando. Mas, Dan, aqui a gente já no finalzinho do nosso programa, assim, eu vejo que às vezes, até pela questão do idioma, a questão cultural e a geográfica também, a gente está a 16 mil quilômetros da China. Isso acaba se transformando numa barreira. Por outro lado, a China é o nosso maior parceiro comercial. E você, já que você é dessa área de comunicação, de semiótica, como que a gente pode, além do que é feito pelos governos, pelas diplomacias, nós como povos, como que a gente pode nos aproximar mais do povo chinês? Eu acho que dessa questão do audiovisual muito importante, para a gente não só consumir os produtos chineses audiovisuais e eles consumirem os nossos, isso é muito importante também, como um caminho mais inovador é a hibridação cultural. Por exemplo, nós fazemos coproduções. Eu acho que esse processo, por exemplo, que passou a Dani Tassi, né, no Terra Deriva 2, é um exemplo disso. É um filme chinês que usa atriz brasileira, né?
Você tem um exemplo muito rico disso, que é um filme de 2011 da Argentina, chamado Um Conto Chinês. O Conto Chinês, dirigido por Sebastian Bernstein, ele conta a história da dificuldade do contato cultural. E essa dificuldade é o gancho para criar uma história enriquecedora. Então, acho que o que pode nos ajudar não só consumir produtos um do outro, como também trabalhar em coproduções. Isso sem falar do intercâmbio acadêmico e do turismo também. E dos esportes, que agora tivemos uma grande competição, que foram os Jogos Olímpicos, que podem ajudar nisso também, né? Eu vou dar uma dica de pessoa que nasceu aqui no quadradinho, no meio do Goiás. Eu adoro arroz, adoro. E eu não dou conta daquele arroz de beijinho, porque eu acho ele sem gosto, acho ele grudado, é outro tipo. E quando eu fui a Guangxi, agora, em abril, eu tive a oportunidade de uma região autônoma bem pertinho do Vietnã. Eu me apaixonei pelo arroz, só queria comer o arroz, Daniel, porque eles fazem um arroz muito mais parecido com a gente. Eu vou sugerir um festival do arroz, que aí tem arroz doce, tem bolinho de arroz de forno, arroz requentado, e o arroz chinês, inclusive é uma variedade enorme. O que você acha? Acha que dá para... Com certeza, inclusive os festivais como um todo são um grande processo de interação cultural e que pode aproximar os povos, né? E assim, a gente tem a dimensão da importância que a comida tem para os chineses, né? Os chineses, quando não estão comendo, estão falando de comida, né? Você deve ter notado isso. Então, isso ajuda muito também. E eles perguntam da nossa comida também, sempre querem saber da nossa comida e estão levando a gente para comer, né, e apresentar com muito orgulho os pratos deles, né? Então, tudo isso é conexão entre os povos, né? Tem um grande potencial nisso aí. Maravilha, Dan. Gente, não tá bom não o volume? Eu não sei o que acontece, gente. Tá uma barulheira aqui perto da minha casa hoje, mas vocês me desculpem aí se houver algum problema no volume. Dan, é sempre muito bom, pena que é curtinho, trocar ideia com você. Para mim, soft power é o caminho para o coração das pessoas, dos povos, né? A gente está tão acostumado com a hard news, com os embates, né? E esquece que nós somos pessoas, né? A gente tem, no final das contas, pode ter 16 mil quilômetros de distância, mas no frigir dos ovos, para ficar na comida, a gente quer a mesma coisa, a gente quer ser feliz, a gente quer morar bem, a gente quer se vestir bem, comer bem e respeitar e ser respeitado, né? E eu acho que essa que é o segredo do soft power. E tem, até para finalizar aqui, que eu tenho que terminar o programa, lembrando do conceito de harmonia chinês, né? Que é diferente do conceito aqui latino-ocidental. A harmonia chinesa é um diferente e um igual, dois diferentes que dão um terceiro diferente. A China, ela não quer que você pense como ela quer trocar com você para gerar uma coisa nova. E isso, para mim, eu acho que é um dos segredos para a gente compreender o pensamento chinês. Dan, muito obrigada, viu? Um beijo para você. Vou te chamar mais vezes para a gente trocar mais ideias. Estou à sua disposição. Muito obrigado. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Gente, e só para finalizar, quinta-feira, quintou, a gente tem um curso, tá? Do Antifascista, que coloca aí para a gente, para o pessoal fazer a inscrição. Vai estar aqui o link no nosso chat, tá bom? Que é com o Breno Altman, jornalista. Você tem aí, Gui, a arte para a gente divulgar, ou já está aqui no chat? Só para lembrar vocês, olha, esse daí, tá? É uma aula gratuita, você precisa se inscrever nesse link aí, é a luta antifascista
passa por combate ao sionismo. Vou encerrar aqui, pedir para o Gui encerrar, para vocês ficarem agora na companhia da nossa maravilhosa Sinara Menezes no Procon. E hoje é dia de pop, que tem também outro divo, que é o Marcelo Heiler. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Até amanhã.